Você sente que quando você está jogando precisa ser perfeito? Que precisa completar 100% de um jogo? Que precisa explorar todo o mapa antes de seguir a quest principal? Ou que precisa pegar todas as conquistas para sentir que o jogo realmente valeu a pena? Hoje nós vamos falar sobre o perfeccionismo nos jogos, como ele influencia a sua forma de jogar e como encontrar um equilíbrio para aproveitar mais os games. O perfeccionismo é um traço de personalidade que influencia a forma como a pessoa lida com as demandas do dia a dia. Quem possui esse traço geralmente estabelece padrões extremamente elevados para si mesmo, muitas das vezes impossíveis de serem alcançados. Essa exigência excessiva leva a uma frustração constante, porque nem sempre é possível atingir essas expectativas criadas. Como resultado, o perfeccionista pode experimentar altos níveis de estresse e insatisfação, o que eventualmente vai impactar na sua relação com as outras pessoas e com a sua própria autoestima. O perfeccionismo em si ele está associado a comportamentos compulsivos e ao transtorno da personalidade obsessivo-compulsivo. Ele se manifesta por uma necessidade excessiva de ordem e controle e uma adesão extrema às regras. Vale ressaltar que o perfeccionismo não é sempre prejudicial. Existe uma diferença entre o perfeccionismo saudável, que impulsiona o autoaperfeiçoamento, e o perfeccionismo disfuncional, que gera o medo de errar e uma autocobrança extrema. Em muitos casos, o perfeccionismo excessivo faz com que a pessoa se concentre mais em evitar as falhas, em evitar falhar, do que em explorar basicamente soluções criativas para poder alcançar o seu objetivo. E nos jogos, o perfeccionismo pode se mostrar de diversas formas. Algo que eu trago desde criança é tentar tirar 100% dos jogos que eu tenho. Fazer tudo que o jogo me permite fazer, liberar todos os personagens e itens, conseguir todos os colecionáveis, explorar todo o mapa, completar todas as missões, zerar em todas as dificuldades, mesmo que isso não me traga benefício nenhum, mas como um sentimento de realização própria, de que eu consegui extrair tudo o que o jogo tem para oferecer. E em parte, isso é bom, pois eu aproveitei ao máximo os jogos que eu tive inúmeras experiências que me marcaram e que me dão nostalgia só de lembrar. Porém, isso também já me forçou a jogar muitos jogos que eu não queria. Já me fez parar de jogar jogos muito bons por conta da dificuldade de pegar certas conquistas e já me fez não jogar jogos por não terem conquista, ou porque tinham conquistas muito difíceis, conquistas que eu não poderia pegar por estar bloqueado ou por algum motivo específico, forçando uma coisa que era para ser divertida numa obrigação. E isso se intensificou muito mais quando eu descobri o mundo das platinas e do 100% ou 1000G, porque todo jogo que eu comprava eu precisava pegar todas as conquistas. Eu não nego que eu me diverti em muitos jogos, mas essa obsessão em conseguir o 100% me fez pouco a pouco parar de gostar de jogar, pois tornava basicamente uma obrigação pegar as conquistas. E algumas platinas eram tão chatas que eu terminava basicamente odiando o jogo, por conta da dificuldade de fazer esse 100%. Por exemplo, The Witcher 3. The Witcher 3 é um jogo incrível, só que uma das últimas conquistas que eu consegui, foram uma das mais chatas, foi de pegar todas as cartas de Gwent, porque tinham inúmeras cartas, muitas cartas perdíveis, cartas que você só podia pegar em um certo momento, e se você não pegasse, você teria que jogar o jogo do zero para conseguir pegar, e isso era extremamente frustrante. Ou em Cuphead, que eu precisava derrotar todos os chefes sem tomar nenhum dano, eu precisava passar todas as fases na dificuldade pacifista, porque eu sentia que se eu não fizesse isso, eu não iria acabar aproveitando o jogo. Ou até mesmo que eu precisava abrir aquele mapa imenso de Assassin's Creed Odyssey, que tinha milhares de pontos de interesse que não agregavam em nada no jogo, milhares de campos que eu sentia que eu precisava abrir todos eles, tirar todas aquelas interrogações. Tudo isso por sentir que se eu prosseguisse na história sem passar ali, eu estaria deixando uma coisa muito importante para trás. E eu não conseguiria aproveitar totalmente o jogo, que eu perderia alguma parte importante dele. E isso acabou se desenvolvendo em um nível que eu não conseguia mais jogar por não conseguir escolher um jogo. Por só pensar nas conquistas, nos guias que eu precisaria ler, nos troféus perdíveis que eu precisaria me preocupar, deixando basicamente de lado o viver a experiência do jogo, o conhecer o jogo, e basicamente tornando ele um trabalho. Algo que explica o motivo disso seria o efeito Zeigarnik, que é um fenômeno psicológico descoberto por uma psicóloga russa,
que sugere que lembramos melhor tarefas inacabadas ou interrompidas do que aquelas que concluímos. Isso acontece porque a mente mantém uma certa tensão até que uma tarefa seja finalizada. E essa tensão, ela nos faz continuar pensando nessa tarefa. Em um de seus experimentos, foi reunido um grupo de crianças para completar uma série de tarefas simples. Com metade das crianças, ela encerrou a atividade antes de finalizar, e com a outra metade, ela deixou terminar a atividade. Mais tarde, ela verificou que a maioria das crianças que não terminaram a atividade conseguiram lembrar melhor tudo o que fizeram e que deixaram de fazer, comparado às crianças que conseguiram finalizar o teste por completo. Isso se dá porque faz parte da nossa natureza querer terminar o que começamos. E quando não conseguimos fazê-lo, sentimos como se tivesse algo errado. E como resultado, experimentamos um estado de tensão que nos faz tratar como prioridade aquilo que queremos acabar. Quando o nosso cérebro recebe informações, ele as armazena na memória sensorial por um período muito breve. A memória sensorial é onde as informações recebidas por meio dos nossos 5 sentidos são armazenadas temporariamente, antes de serem transferidas para a memória de curto prazo. Só que muitas dessas memórias de curto prazo são esquecidas rapidamente. Porém, quando uma tarefa não é concluída, o nosso cérebro a repete constantemente para manter as informações ativas, e isso cria uma tensão cognitiva. Porém, quando somos capazes de concluir essa tarefa, as informações são facilmente esquecidas. E esse efeito explica o porquê ficamos incomodados quando deixamos alguma coisa pela metade. Porque aqueles ganchos em séries nos deixam ansiosos para já ver o próximo episódio, o porquê abrir um mapa e ver que você tem um colecionável de 50 te faz querer pegar os próximos para basicamente completar essa lista. Eu sinto quase como se tivesse um macaco batendo pratos no meu ombro, constantemente me lembrando que eu ainda não peguei todos os colecionáveis, que eu ainda não explorei todas as salas da dungeon, que eu não encontrei todos os baús, e eu não olhei em todos os cantos do mapa, e por isso eu estou deixando alguma coisa para trás. E algo que me deixa maluco é quando eu encontro alguma porta, um baú ou uma área que eu ainda não posso acessar e eu preciso deixar aquilo de lado porque eu ainda não progredi o suficiente na história ou não liberei uma habilidade específica ainda. E aquilo vai continuar lá, me lembrando que eu preciso voltar para pegar depois e que eu não posso fazer isso agora. E um gênero de jogo que eu gosto muito, mas que é lotado disso, é Metroidvania. Porque ele tem um mundo liberado para você poder explorar, porém com limite. E saber que tem áreas e itens que estão ali, que você consegue ver que está ali, e você não pode pegar enquanto você não liberar alguma coisa, é uma tortura. Acaba que esse medo de perder alguma coisa não me permite aproveitar a experiência do jogo. E a única forma de melhorar isso é simplesmente aceitando que nem sempre você precisa platinar os jogos para poder aproveitar eles. Aceitar que nem sempre você tem que explorar cada canto do mapa antes de seguir a história. Aceitar que, às vezes, o melhor caminho é seguir o ritmo do próprio jogo, o ritmo que eles planejaram para isso. Aceitar que, às vezes, você vai precisar deixar algum baú para trás, que as escolhas que você fizer no jogo vão ter consequências, você nem sempre vai conseguir fazer alguma coisa perfeita. E aceitar que nem todo jogo precisa ser terminado, o erro é uma parte do aprendizado. É só pegar, por exemplo, Dark Souls, onde você vai errar, você vai morrer muito até você pegar o jeito do jogo. Mas quando você aprende o jeito, você já deixa de se frustrar tanto com a morte, porque você entende que o errar, querendo ou não, faz parte do jogo, ele é um elemento da gameplay. Nós temos que focar mais na experiência do que no resultado em si. Precisamos aproveitar realmente essa jornada e não apenas a vitória. É ótimo saber que o tempo suado de exploração no Elden Ring ou no Breath of the Wild mostrou uma área totalmente nova, ou que zerar Resident Evil 2 em todas as dificuldades te deu uma arma nova. O problema é fazer disso uma obrigação em todos os jogos. Um jogo muito bom, mas que eu não aproveitei quase nada quando eu joguei, foi Red Dead Redemption 2. Ele é sem sombra de dúvidas um dos melhores jogos já feitos. Ele tem uma gameplay incrível, um mundo aberto imenso e vivo, com NPCs que têm a própria vida, com eventos aleatórios no mapa e com muitos colecionáveis. E quando eu comecei a jogar, eu fiquei tão focado em tentar completar as missões secundárias, pegar as peles de animais,
todas as plantas, os ossos, as medalhas de ouro, ver guias, e eu acabei não jogando nada da história. Eu fiquei só focado no 100%. E chegou um momento que só ir atrás disso acabou me enjoando, porque o meu foco eram as conquistas em si, não aproveitar essa história. No final, só depois que eu perdi essa paixão pelos jogos que eu percebi o quanto aquilo estava me afetando. O quanto focar em uma simples conquista ou número tirava a magia do jogo e transformava ele em basicamente um trabalho. Algo que eu preciso fazer e não algo que eu queria fazer. Então, ao invés de ver inúmeros guias, as melhores builds, um roadmap de conquistas e colecionáveis, às vezes precisamos só aproveitar a gameplay, criar um personagem do zero, descobrindo do zero sobre como o jogo funciona, sobre as melhores builds, se permitir viver uma experiência nova. Às vezes a gente só precisa realmente sentar e jogar, sem pensar, sem precisar ver guias, sem se preocupar com o troféu, só realmente aproveitar a experiência. Agora, me conta nos comentários, você já se pegou sendo perfeccionista nos jogos? Como isso te afetou? Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar. E se puder deixar um like, vai ser de grande ajuda para o meu trabalho. Inclusive, se quiserem, podem deixar alguma sugestão de conteúdo nos comentários. Caso queiram ver mais conteúdo sobre jogos e psicologia, ative o sininho para ser lembrado quando sair o próximo vídeo, tá bom? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!